Oi, pessoal, tudo bem com vocês, pessoal? Ontem à noite eu estava ouvindo, né, um testemunho. Eu achei muito interessante. O, por que que eu gosto de assistir bastante testemunho? Porque desses testemunhos eu sempre tiro algo para minha vida que vai me ajudar em relação a Deus. Então, era de uma mulher que ela tinha, acho que era líquido na espinha, e ela tinha que fazer uma cirurgia. Então, ela estava no hospital e eles prepararam tudo, né, para ela fazer a cirurgia. Ela já estava em cima da maca e ela disse para os médicos que ela não queria anestesia. Aí, quando eles prepararam tudo, aí a médica falou assim, que Deus te ajude, né, que Deus te proteja. Aí ela falou assim, quando ela deitou a cabeça dela, que ela fechou os olhos, imediatamente ela já foi para um lugar. E esse lugar era entre as nuvens e o céu. Aí ela já chegou lá e falou assim: "Mas o que que eu estou fazendo aqui?" E ela ficou olhando aquele lugar, e ela falou: "Tem alguém aí? Tem alguém aí?" Sempre a mesma pergunta. Aí de repente, ela olhou ali no fim do túnel, tinha um lugar que era bem iluminado, um lugar muito iluminado, e ela foi, né, perto dessa luz. Chegando lá, era um púlpito, né? Em cima desse púlpito tinha um livro. Aí ela pegou e começou a olhar aquele livro, e na capa estava escrito: o livro, acho que era assim, este livro é o livro da vida. Aí ela começou, né, olhar, folhear aquele livro. De repente, ela se deparou, com o nome dela, o dia que ela nasceu, tudo a respeito dela estava naquele livro. Assim, a partir do momento que ela nasceu, que a mãe dela ganhou ela já estava contando ali naquele livro. Aí ela leu tudo, toda a sua história. Ela leu, assim, cada folha, e tudo que ela lia naquele livro ia acontecendo, tinha acontecido na vida dela. E quando ela lia, ela voltava no tempo e vivia aquela história de novo, né? Aí ela, assim, ela chegou num tempo que, assim, que ela tinha ido numa balada com a amiga dela, e elas beberam tanto, mas beberam tanto, que elas foram pro carro. Quando entraram no carro, ela falou assim que ela, assim, de repente ela sentiu algo muito, assim, estranho, que ela deveria falar com Deus naquele momento. Aí ela falou para Deus assim: "Senhor, se o Senhor existe mesmo, que o Senhor nos dê um livramento, né, para nossa vida". E eu acho assim, ela disse que ela não saiu, do jeito que elas estavam, porque se elas saíssem do jeito que elas iam ter um acidente, uma delas ia morrer. Parece-me que era amiga dela, e ela disse que ela não ia conseguir viver com a morte da amiga dela, né. E aí passou, ela começou a folhear aquele livro, e folhear aquele livro, e tinha tudo, tudo da vida dela estava naquele livro. O que que acontece? Quando nós nascemos, você nasceu hoje. Ali já está contando que você nasceu hoje. Então, a partir do momento que você nasceu, tudo que você faz, tudo, tudo de bom e de ruim, é anotado naquele livro. Por que que é anotado? Porque nós temos o anjo da guarda, que tudo que você faz, ele está ali, e ele anota tudo, tudo, nada passa despercebido. Tudo é anotado. Por que que tudo é anotado naquele livro? Porque cada um de nós vamos ter um encontro com o juiz. E o nosso juiz vai ser Deus. E nós vamos ter que prestar conta para Deus de tudo que nós fizemos de errado aqui nesse mundo. Tudo Deus vai ler na nossa frente. E quando Deus ler na nossa frente, vai passar um filme, e você e Deus vai ver tudo o que aconteceu na sua vida. Tipo assim, Deus
falando no seu íntimo, né, o que ele queria que você fizesse. Tipo assim, que você aceitasse Jesus, que você fosse para casa dele, que você cantasse louvores para ele, que você tivesse intimidade com Deus. O que que é intimidade com Deus? É você ter Deus todos os dias na sua vida, é você ir trabalhar e antes de trabalhar você orar, você fazer tudo neste mundo para agradar a Deus. O que que nós podemos fazer para agradar a Deus? Ajudar o nosso próximo. Se vir alguém bater palma pedindo comida, a gente pode dar um prato de comida. Você vê a necessidade de alguém e você ajudar de livre e espontânea vontade. Não ajudar por obrigação. Então, você fazer o bem e andar nos caminhos retos, fazer as coisas nesse mundo, coisas boas, sabe? Viver bem. É isso que Deus quer que a gente viva. E você ter Deus na sua vida diariamente. O que que é aceitar Deus diariamente na sua vida? É você aceitar Jesus, ir para o templo, adorar a Deus, é, como se diz, tomar o corpo de Cristo, que é a Santa Ceia. Então, é isso que Deus quer, que a gente faça isso. Por quê? Porque nós estamos vivendo nos últimos momentos deste mundo. Nós estamos vivendo no tempo de Noé, onde todo mundo fala, Jesus está voltando, mas ninguém liga. Aí parece que ninguém está nem aí se Jesus vai voltar ou não. As pessoas acham que Jesus não vai voltar. Lembra quando, na época de Noé, que Noé construiu aquela arca durante 120 anos e todo mundo chamava Noé de louco, que Noé e a família dele eram todos loucos e zombavam de Noé, ria de Noé, sabe? Mas Noé se mantinha firmes fazendo aquela arca. E foi 120 anos construindo aquela arca, até que chegou o dia quando a arca estava pronta e todos os animais entraram na arca e a arca se fechou e a arca se fechou e o anjo do Senhor fechou a porta por lá de fora. Por que que o anjo do Senhor fechou a porta por lá de fora? Porque Noé tinha um coração bom, porque quando o dilúvio viesse e tivesse imundando a terra e matasse todo mundo, e todo mundo naquela agonia ia falar: Noé, Noé, abre a arca. E se a arca tivesse aberta, a porta por lá de dentro, e não fechada por lá de fora pelo anjo, Noé com certeza ia abrir a porta. Então, o que que eu sempre falo? Deus, ele pensa nos mínimos detalhes. Nada passa despercebido ao olhar de Deus. Por isso que o anjo fechou a porta por lá de fora, que não era para ninguém entrar. É tipo, a porta da graça está se fechando. O que que significa a porta da graça? É o Espírito Santo. Hoje você pode aceitar Jesus e continuar sua vida com Cristo. Mas se o Espírito Santo se retirar da terra hoje, se você está frio, você vai continuar frio. Do jeito que você está, você vai permanecer, porque não há mais nada para fazer, porque o Espírito Santo se retirou da terra. Por isso que ainda o Espírito Santo não se retirou da terra, porque muitas almas vão ser convertidas. Muitas pessoas vão aceitar Jesus. Então, Deus, pela misericórdia infinita, ele ainda está nos esperando. Então, o que que aquela mulher fez? Ela estava lendo a história dela, folheando aquele livro. De repente, a outra página estava em branco. E ela pensou: se essa página está em branco, então eu morri. Então, naquele momento que aquela página estava em branco, ela entrou em desespero, começou a chorar e, né? E de repente ela saiu dali, foi para um lugar. Naquele lugar que ela foi, tinha muita gente. E as pessoas estavam chorando e tinha um caixão naquela sala. E o filho dela estava naquela sala, agarrado no caixão e chorando. Aí ela chegou pertinho do filho dela e falou: Filho, a mamãe tá aqui. Mas o filho não podia ver a mãe dele.
E ele continuava a chorar. Diz que a criança estava desolada. Por quê? Porque ele já havia perdido o pai dele. E ele só tinha a mãe dele. E a mãe dele entrou em desespero. Porque como que ela tinha ido e o filho dela, o que que ia acontecer com o filho dela? O filho dela não ia suportar, não ia aguentar. Aí ela falou para Deus: Senhor, me dê uma chance de voltar e cuidar do meu filho. Aí Deus diz para ela: não, você não tem mais chance porque você viveu na terra, você me conheceu, você não me aceitou, você tinha tudo, mas você não fez nada, nada para me agradar. Quando o Espírito Santo tocava em você, para você falar de mim, para você pregar, para você falar da minha volta, e você não deu ouvidos. E ela começou a chorar: Senhor, o meu filho já perdeu o pai, ele não vai aguentar, Senhor, viver sem mim. Como que vai ser a vida dele? Aí diz que Deus falou para ela: eu já estou providenciando alguém para cuidar do seu filho. E ela não aceitou. Aí ela começou a gritar, ela começou a chorar. Senhor, Jesus veio a esse mundo. Ele morreu, o Senhor Jesus era o seu único filho, ele morreu por mim e ele morreu pela humanidade. Pelo amor do teu filho, me dê a oportunidade de voltar e cuidar do meu filho, que eu vou fazer tudo de novo. Mas ela falou que Deus ainda não tinha aceitado. Ela falou que Deus, quando ele decide algo, Deus é implacável, Deus não volta atrás. Irmãos, o que que acontece? Muitas das vezes acontece coisas terríveis na minha família, na sua família, e a gente fala assim: puxa vida, Deus se calou. Eu oro, eu faço promessas, eu faço, eu falo tanto para Deus. Se Deus curar meu pai, se Deus curar meu irmão, eu vou trabalhar para ele, eu vou pregar, mas Deus se cala. Por quê? Porque Deus já tomou a decisão. E quando Deus toma a decisão, Deus não volta atrás. Meu pai teve câncer. E eu sempre falo nos meus testemunhos. Todo mundo sabia que o meu pai tinha câncer. E as pessoas iam me falar. E eu não acreditava. Eu falei: não, essas pessoas estão doidas. Meu pai não tem câncer, meu pai vai sarar. Aí eu entrava no meu quarto, eu clamava a Deus, eu chorava: Senhor, cura meu pai. Se o meu pai for curado, eu vou trabalhar para o Senhor, eu vou pregar, Senhor, eu vou fazer tudo, Senhor, o que for preciso. Irmãos, 8 meses orando, clamando, chorando, mas Deus se calou. Deus não falava nada, 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 nada. E eu lutando, eu nunca desisti nesses 8 meses. Eu cuidei do meu pai, eu chorava, onde o meu pai estava, eu estava. E depois o câncer tomou conta do meu pai faleceu, eu entrei em luto, porque eu chorava, eu falava: Deus, o Senhor não fez nada, o meu pai morreu, e sabe, e eu fiquei em luto, eu chorava, eu reclamava para Deus, mas era o meu luto. Eu falei: o Senhor se calou. Nunca, irmãos, Deus se calou, nunca. Sempre tinha uma resposta, mas em relação ao meu pai, ele se calou. Hoje eu entendo por que que o meu pai faleceu. Por que que o meu pai faleceu? Porque a gente vive nessa terra e a gente faz muita, muita coisa que desonra, que desagrada a Deus. E as pessoas acham que elas nunca vão pagar pelo que elas fizeram. Na justiça aqui da terra você não paga, mas tem a justiça divina. Então, qual que é? Se você planta um feijão bom, você vai colher um feijão bom. Agora, se você planta o feijão podre, você vai colher o feijão podre. Então, o que que aconteceu? Meu pai faleceu, eu fiquei em luto. Hoje eu entendo que
os pecados do meu pai foi para a salvação dele. Porque se Deus tivesse curado meu pai ia ficar aqui nesse mundo e ia pecar de novo. Mas o amor dos filhos, todos cuidando do meu pai, todos orando, todos clamando. E meu pai ali aceitou Jesus, meu pai reconciliou com Deus. Então, Deus o salvou. Eu tenho certeza absoluta, porque as pessoas passam por isso. Quando elas fazem muitas coisas que desonra a Deus, eles passam por um processo, né? Para chegar na morte. Mas Deus não volta atrás. Então, quando você peca, um dia você vai ter que pagar. E o salário do pecado é a morte. Então, meu pai faleceu e hoje eu entendo os planos de Deus, né? Então, aquela mulher, ela estava clamando, porque ela tinha o seu filho pequeno. Qual mãe que tem o seu filho, quer morrer e deixar o seu filho? Porque ninguém vai cuidar do seu filho como você. Ninguém. Ninguém vai amar o seu filho como você ama, porque o seu filho veio de você, né? Então aquela mulher, ela fez de tudo. E Deus deu uma chance para ela voltar e cuidar do seu filho. Com certeza, o que ela prometeu para Deus, ela cumpriu. Então, o que eu venho falar para vocês hoje? Nós estamos vivendo nos últimos momentos do mundo. Tudo que era para acontecer já aconteceu. O Espírito Santo está prestes a sair da terra. Se o Espírito Santo sair da terra, se retirar da terra, as coisas vão ficar feias. Se você tá frio, você vai ficar. E para você não tem mais solução, porque a porta da graça se fechou. Hoje nós temos a graça de Deus, nós temos o Espírito Santo. Então, ora, irmãos, ora. Se você está desviado, volta para a igreja. Se vocês jovens que andam nessas baladas, bebendo álcool, fumando droga, contaminando o corpo, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então faça um concerto com Deus. Vai para a igreja, participar do corpo de Cristo, vai louvar a Deus, aceita Jesus enquanto é tempo, sabe por quê? Porque os 7 anjos do Senhor já estão preparados com as trombetas, só esperando a Jesus dar a ordem para Jesus vir buscar o seu povo. E quando Jesus vir buscar o seu povo, ai daqueles que ficarem, porque todos os anjos caídos que estão presos vai ser soltos. Então, eu assim, já faz 18 anos que eu sirvo a Deus. Eu fiquei 2 anos fora da igreja. Não é que eu estava fora da igreja, eu estava em luto com meu pai. Aconteceu a pandemia e eu ficava em casa, eu estava cansada, estressada. Irmãos, eu só deitava, eu só queria uma cama. Aí um dia eu acordei, eu falei, Deus, eu não aguento mais. Eu só fico dormindo, Senhor. Eu só vivo cansada, Senhor. Eu não vou mais na igreja, eu não faço nada mais. E eu fiz uma análise da minha vida e tudo que eu tinha feito, eu parei. E aí eu comecei a orar. Eu comecei a clamar para o Espírito Santo reavivar a minha alma. Porque quando Jesus voltar, eu quero subir com ele. E também eu não quero subir para o céu com as minhas mãos vazias. Eu quero levar as obras que eu fiz aqui para Cristo. Eu quero entregar nas mãos dele. Então, vamos fazer um concerto com Deus. Gente, eu voltei para a igreja, lá para o templo, né, que a igreja é nós. Gente, é tão bom. Aqueles louvores, aquela oração. Tem cada hino. Gente, eu vou cantar um hino assim que eu canto lá na igreja quando eu vou. Olha o hino, eu vou até fechar meus olhos, tá? Olha o hino que eu canto quando eu vou na igreja. Olha, na oração encontro calma, na oração encontro paz,
Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Saber que os céus estão abertos, ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O teu amor não tem limites, em teu perdão encontro paz. Então, gente, esse é um dos hinos. Quando eu vou na igreja, eu canto. E quando eu canto esse hino, eu sinto que a minha alma se eleva para o céu, porque eu amo cantar para Deus, porque eu quero passar a minha eternidade com Cristo e eu quero que vocês também passem. Eu podia muito bem não gravar vídeo, não falar nada para vocês. Não, cada um que se vira, mas aproveita. Jesus ama vocês e Jesus está te convidando para você ir para a casa dele, participar do corpo dele, cantar louvores para ele. E aqui é o começo, porque nós vamos cantar com Deus na eternidade. Imagina a gente fazer o culto com os anjos, um só coro, todos os anjos do céu e a gente cantar os louvores para Deus. Gente, vai ser um dia grandioso. Vai ser muitos dias, eternidades grandiosas. Cantar louvores para Deus no céu. Então, fala para o seu marido, fala para os seus filhos que Jesus está voltando. Aceita Jesus como seu Salvador e vão para a casa dele enquanto há tempo. Não espera que o dilúvio venha como veio na época de Noé. Deus não vai mais destruir o mundo com águas, né? Mas ele vai voltar. E ele quer levar você e a sua família. Então eu vou fechar meus olhos, eu vou orar com vocês. Senhor, abençoa cada pessoa, Pai, que está ouvindo o meu testemunho e o meu clamor. Ajuda, Pai, que essas pessoas que estão ouvindo o meu testemunho, que possam aceitar Jesus, que possam ir para a casa deles, cantar louvores ao grande Deus. Abençoa o lar, Pai, de cada um deles. Abençoe seus filhos, suas esposas, seus maridos, Pai. E dê força, Pai. Dê fé na vida deles, para eles poder te aceitar e te amar e te adorar. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, é isso. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Jesus está voltando. Breve Jesus virá e Ele quer levar você, sua esposa, seus filhos e toda sua família para participar do culto celestial com os anjos, com Deus no céu. Uma boa noite, fiquem todos com Deus. Jesus ama vocês.